Boa noite, pessoal. Aqui é o Jonathan, colaborador do Portal da Cidade Mariana. Estamos aí novamente para poder fazer uma live muito bacana, muito interessante, com a nossa convidada de hoje, a doutora Gisele Rocha, uma advogada com grande atuação no município de Mariana. Queria agradecer aí a doutora Gisele por ter aceitado o nosso convite. E vamos ficar batendo um papo aqui sobre muitos assuntos interessantes, acho que assuntos de relevância não só para a cidade, mas principalmente para as mulheres da cidade. Então, daqui a pouquinho a doutora Gisele está aqui, deixa eu ver se ela já está por aqui. Já está por aqui. Então já vou chamá-la e a gente vai bater um papo bacana aqui. Vou chamar a doutora Gisele aqui para a gente conversar. Isso aí. Vamos lá. Só aguardando ela entrar aqui, pessoal. Conectando. Aí, doutora Gisele. Boa Olá, tudo noite, bem? John. Boa noite, Tudo como é como que vai? tá? Graças a Deus, todo mundo aí juntos, né? É isso aí. Doutora Gisele, queria agradecer primeiro a senhora ter aceito o convite. E para a gente foi muito significativo e muito importante a sua presença aqui, porque diante do cenário que o Brasil, que o mundo está vivendo, é muito importante para a gente ter essa visão da mulher, ter essa visão da mulher empresária, ter essa visão da mulher advogada, e principalmente com a experiência que a senhora tem. Então, assim, senhora não, vou chamar de Por você, favor, né? Senão pega até mal. por favor. O respeito é o mesmo, você sabe. Sabe? Mas, né, então, te agradecer pelo significado da sua presença aqui. Então, queria te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. A gente tem procurado trazer pessoas assim que realmente tenham o que contribuir para a nossa sociedade. Acho que Mariana, infelizmente, nos últimos anos, está muito carente dessas pessoas, está muito carente de pessoas, porque é uma geração nova, né, Gisele? De uma certa forma, sem querer desprezar, muito pelo contrário, acho que valorizando tudo que já foi feito. Mas eu acho que está chegando uma geração nova, que a gente faz parte, né? E que tem um espaço a ocupar e um ambiente e um mundo completamente novo, né? Já era novo, mas agora a gente nem sabe como que vai ser, né? Então eu queria te Muito bem. agradecer e primeiro assim, pedir para você se apresentar um pouco. Eu tenho mais ou menos um resumo aqui das suas ações, das suas últimas batalhas, vamos dizer assim. Então, assim, se a gente for entrar em cada tema desse aqui, nós vamos ficar com umas 4 horas, que tem muito assunto. Ainda mais que a gente, né? A gente já conversou e a gente gosta de conversar, né? Então, Verdade. mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí, pedir para quem está chegando agora também para apertar esse aviãozinho aí embaixo aí, quem estiver assistindo, e compartilhar com seus amigos aí a live. Muito bacana, o papo vai ser muito interessante e quanto mais pessoas, as perguntas vão estar chegando para mim aqui, eu vou estar repassando para a doutora Gisele e espalhe aí, gente, a live aí para o pessoal participar. Doutora, pode fazer a sua apresentação, por favor? Primeiramente, John, eu queria realmente agradecer muito pelo convite. Foi para mim uma surpresa muito bem recebida e confesso que fiquei até meio receosa. Falei, ai, gente, esse negócio de fazer live, isso é muito novo. Os filhos da gente que gostam muito de colocar as coisas ao vivo É verdade. e, né, é Para a muito gente é lindo. uma Então, novidade, né?
Essa exposição ao vivo para nós é uma grande novidade, mas a gente tem que enfrentar porque está vindo aí um judiciário todo, né? As audiências, tudo aí serão feitas de forma online e a gente vai ter que ir se adaptando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Rocha, sou cidadã marianense, gaveteira de coração e alma, principalmente, eterna apaixonada pela Primaz das Minas, advogada e por todo esse tempo na advocacia passei pelo município, na assistência judiciária municipal, no CREAS, que é o Centro de Referência, né, de Atendimento à Mulher em Situação de Risco, e a Procuradoria do município. Então, advogo na área criminal, na área civil e família, mas uma eterna apaixonada pelo serviço público. Então, a experiência, assim, a gente acaba tendo uma experiência em diversas áreas e procura, né, dedicar ao serviço na forma que ele vem e convém, da melhor forma possível. Você falou uma coisa aí que eu também. A gente tem um bichinho aí que morde a gente, né? No serviço público, que é danado esse negócio. E a gente acaba gostando. Eu acho que é porque as pessoas às vezes não entendem quem não passa por essa experiência, porque às vezes não percebe como que a gente consegue interferir de forma positiva na vida das A pessoas. de fazer alguma coisa, né? É Que muito bacana, né? é diferente, muito diferente do trabalho que é feito no escritório particular, né? Tanto o trabalho quanto as pessoas são públicos diferentes. Exato. E quando eu falo serviço público, é uma eterna paixão por servir publicamente, né? De acrescentar alguma coisa. A necessidade e o poder fazer, a possibilidade de fazer alguma coisa para a população em geral, por mais que o serviço, né, seja ali de formiguinha mesmo. Realmente, não é um serviço fácil, não, mas são desafios que a gente fica ali, é, de uma certa forma, quando é possível, né, entregar alguma coisa, ele tem um. Eu me sinto muito bem, eu também sou apaixonado por essa área, não só pela questão do estudo e do conteúdo, não, mas também pela questão mesmo, igual você falou, é uma sensação muito boa quando a gente consegue entregar alguma coisa, né? E, Gisele, é, assim, é óbvio e evidente que, infelizmente, a gente não tem como fugir do assunto da pandemia, né? Do distanciamento social. É impossível a gente conversar com alguém hoje, quem quer que seja um comentário sobre um incômodo de usar uma máscara na rua. É a pauta do momento, não tem jeito. Não tem jeito, alguma coisinha a gente tem que falar. E a sua presença aqui é muito importante, já disse no começo, né, e volto a dizer, porque, primeiro, o Brasil, nós temos uma situação, eu estava até assistindo uma entrevista com uma mulher, acho que muitas pessoas, não só mulheres, mas muitas pessoas admiram ela, que é a Luísa Trajano, que é a proprietária da Magazine Luiza, e ela eu não sei se é porque ela tem uma carinha parecendo com a avó da gente, então a gente acaba tendo uma afinidade assim com ela, mas ela é uma pessoa muito simples e ter conseguido todo esse patrimônio, tudo que ela conseguiu construir, é muito interessante. E aí ela estava falando justamente dessa questão da mulher, sabe? Da mulher como a presença da mulher na sociedade. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, por quê? Isso eu preciso de explorar isso de você, né? Porque por toda a experiência que você tem e também pelo lado da advogada, como que você está vendo essa situação da mulher? Porque a gente tem a mulher hoje empresária, a gente tem hoje a mulher dona de casa, a gente tem a mulher às vezes política, às vezes não, né? Algumas
têm, conseguem ter um posicionamento político, outras nem tanto, outras não se interessam. De toda forma, eu acho que nunca se discutiu tanto o papel da mulher na sociedade assim. Desde quando a gente tem um governo sem críticas e sem politicagem, né? Estou falando um governo que, sabidamente, ele é um governo que tem difícil falar, né? Mas ele tem uma carga de machismo muito grande. Se a gente for olhar, a gente tem 3 ministras só, né? Assim mesmo, a última que entrou, se não me engano, foi a Regina Duarte, foi há pouco tempo. Então, assim, é uma minoria, né? Oi? A Regina é secretária. Ah, exatamente. Ela é secretária, isso. Mas são 3 ministras só. Então, assim, de toda forma, é um percentual muito pequeno, né? Sim. Como que você está vendo isso? Mariana, a gente só tem uma vereadora, né, que é a Daniele. Ainda bem que assim, eu também tenho uma amizade com ela, inclusive eu estudei junto com ela, então eu E a conheço há Dani é muito. uma querida. Hã? A Dani é uma querida onde vai. Exatamente, ela é muito gente boa. Então, assim, acho que Mariana está bem representada lá, a parte mulher da cidade. Mas não deixa de ser pouco, né? E eu também já te vi muitas vezes na Câmara, já vi você debatendo e conversando. Então, assim, eu sei que é difícil a gente colocar uma previsão de futuro. Mas você concorda que chegou num momento que o papel da mulher é fundamental hoje na sociedade? Como que você está vendo essa confusão toda aí? Então, Jonathan, na verdade, o papel da mulher mais atuante na sociedade já vem sendo exigido há alguns anos, inclusive com relação à lei eleitoral, né? Só que agora isso vem se acirrando justamente porque, para começar, um dado muito simples: nós somos 51% da população. Exato. Se nós somos 51% da população, vamos fazer uma conta. Mariana tem 60 mil, como é que nós temos uma representante na Verdade. Então, nós, apesar, claro, da Dani nos representar de forma Sim, assim, sim. e não só as mulheres, também os homens, a Dani é de um caráter, de uma disponibilidade pública Tremenda, né? maravilhosa, mas ainda assim, em número, nós estamos muito abaixo. E como trabalhar o direito da mulher se ela não está lá? Porque as necessidades que um homem tem, por mais que ele queira defender o direito da mulher, ele não vive a Uhum. problemática que a mulher vive. A sociedade é uma sociedade intrinsecamente machista. E agora a gente vem numa geração de mulheres que quer seu espaço, seja ele na política, na sociedade, ou até dentro da própria família, onde ela não aceita mais, né, não ter voz. Com a Perfeito. pandemia, a gente ressalta problemáticas muito mais graves, que é o problema da violência. Né? E a violência, a gente tem mania de achar que está lá, só na parte mais carente da sociedade. Não é. É. E quando eu trabalhei no CREAS, foi para mim uma experiência assim, única, porque realmente eu pude ver realidades que eu não imaginava. Então, nós temos todos os níveis sociais, econômicos e você pode imaginar com problemas que a gente não acredita, que está muito longe do que a gente acha que é normal, do que a gente socialmente aprendeu a conhecer. E são problemas de violência, que é outra coisa que é grave a gente imaginar, que a violência é só física. E não é. Né? Ah, A violência, ela começa verdade. muito mais a violência emocional. Minando realmente, né, as vontades ou a autoestima dessa mulher para ela parar de acreditar e não ter voz. Ela não acredita na própria voz e não pede socorro. Com a pandemia, isso piora.
né? Inclusive, sabendo dessa live, eu tomei a liberdade de fazer contato com a Rosana, que é a coordenadora do CREAS ainda, e é uma outra querida, também uma pessoa super dedicada, justamente para saber dos dados dela. Eu falei, Rosana, o que está acontecendo? Aumentaram? Uhum. Ela falou, não, não aumentou. Pelo contrário, está até menor. No entanto, a violência daquelas que já eram assistidas aumentou. Ah, sim. Então, não aumentou para elas, porque se você está dentro de casa com um agressor físico ou emocional, você não tem fonte de renda, como é que você vai É, denunciar? verdade. Não, é um problema seríssimo, né? Se a gente for pegar, muito sério. Pois é, como é que você vai denunciar seu agressor dormindo com ele? Verdade. Então, os casos não aumentaram. E os casos que elas já faziam esse acompanhamento, eles intensificaram. Mas o serviço continua lá. É um serviço excepcional e que dá todo o apoio. Mas ainda assim, Jonathan, se eu estiver falando demais, por favor, Não, me tá corte. ótimo. Você tá aqui é para falar Mas, mesmo. Pode ficar à vontade, mas tá doido? aí, o que a gente percebe? A dificuldade de programas sociais, sabe? De amparo. Porque o que a lei diz? Que a mulher tem direito ao amparo físico, emocional, econômico, a mulher e seus filhos, né? Físico, emocional, econômico. Mas a nossa política pública ainda é muito carente desses programas, né? É questão até de Não é eficiência, né? isso. Faltam muitas políticas públicas Verdade. voltadas a esse público. Você tem que tirar essa mulher de casa. Primeira coisa, tirar essa mulher do convívio, ou que ela saia, o agressor, não importe. Um tem que sair. Esse monitoramento tem que ser feito. A gente entende que a própria Polícia Civil e Polícia Militar não existe também um efetivo Aham. para que fique em cima disso, É. né? Quando você vai fazer uma denúncia, nós não temos na delegacia ou uma delegacia de atendimento específico para a mulher, então é constrangedor, né? E quando eu Verdade. falo assim, eu falo, meu Deus, para mim, né, que tenho algum conhecimento da área, imagina se eu passar por uma coisa dessa, um constrangimento de chegar numa delegacia, no nosso caso aqui, onde, vamos supor, os boletins de ocorrência são feitos no balcão, quando todo mundo está lá ao redor. Claro que você chega, você tem que se identificar, dizer qual é o caso para ser mandado para uma É. outra servidora. Mas É, ainda assim aí, você já está falando do problema. exatamente, você tem uma toda uma situação que não está preparada, vamos dizer assim. Que Por não é mais propício. que por mais que seja um ambiente, vamos dizer assim, em que as pessoas tenham essa intenção ou que os profissionais tenham essa sensibilidade, a estrutura ainda não tem, né? Ela ainda não está preparada para te receber, né? Não tem esse preparo, e aí aumenta a gravidade, aumenta, né? Porque a gente não sabe a realidade das pessoas. E outra coisa também que eu acho muito importante, que socialmente se imagina, é que a lei, né, a Maria da Penha, como comumente é chamada, que ela é direcionada só para casais. E Ah, não é, sim. ela é para mulher, qualquer mulher de convívio, né? A filha, a tia, a avó, qualquer mulher de convívio com esse agressor Uhum. tem os mesmos direitos. Sim, sim. Então, é importante que essa mulher ela receba externamente, ela perceba que existem mais políticas públicas que possam a amparar até para que ela tenha coragem de denunciar. É. Então, eu tô olhando de lado aqui porque eu tô vendo os comentários e as perguntas. Eu Tá vou bom. só mostrar para você aqui algumas coisas que chegaram aqui, não posso deixar de mandar um abraço. Hoje, só para registrar, às 7 horas da manhã, eu estava recebendo pergunta do Erivelto para você, tá? Ele já é uma graça. Mas você já falou mais ou menos. Porque, mas é importante falar isso, porque a preocupação dele, né, agora ele está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania, então acho que ele está tomando ele está sendo impactado por essa situação que você Uma está falando. dimensão nova, né?
É. E ele está muito preocupado, ele já falou isso comigo várias vezes, sabe? Sobre essa questão das mulheres sendo obrigadas a conviver, as mulheres confinadas com o agressor. Então, eu acho que ele tem percebido isso, assim, o impacto para ele está sendo muito grande. Então, assim, queria até mandar um abraço para o Ivelto, um cara muito bacana. Eu já conheci ele há mais tempo, mas a gente passou a ter um convívio mais próximo, vamos colocar, 2, 3 anos atrás, e nós também estávamos juntos lá na Procuradoria, né, Gisele? É, E encontrávamos algumas vezes, mas de toda forma, assim, é um cara muito bacana e tá tendo esse impacto, sabe? Eu acho que isso que você falou aí foi inclusive o que ele me perguntou, sabe? Como que você estava vendo essa situação da mulher, né? A pessoa tá exposta a isso nesse ambiente, isso é muito sério. Deixa eu só ler alguns comentários que estão aqui. Então, Evelton mandando um abraço. Obrigado, parceiro. Tá sempre junto com a gente aí. Giovana, Dr. Paulo Macieira, um abração também. é os queridos. É um cara muito gente boa. O vereador Bambu também está aqui, está mandando um abraço. Gisele Um Rocha, um abraço. profissional muito competente, experiente. Quem mais que está por aqui? Dom Treinamentos e Palestras comentou aqui um negócio bacana que eu queria até que você falasse um pouquinho. Depois eu acabo de ler aqui. Mauro Camelo. Tem alguns nomes aqui que eu não consigo identificar quem que é, mas depois eu clico aqui para ver. Ele escreveu um negócio bacana que é o seguinte: mulher empreendedora, mulher mãe, mulher guerreira, mulher atleta. Tá falando de você, né? Lógico. Mas descreve pra gente. Primeiro, você deve estar sofrendo por não estar podendo andar de bicicleta, né? Sofrendo e engordando, né? Que mulher é Normal, assim, todo mundo, né? engorda. Eu queria te perguntar o seguinte: eu sei que não tem como você definir quais desses papéis para você é o mais importante. Não tem jeito, né? Um papel de mãe é um papel muito importante. Eu acho que o exemplo de mulher empresária é muito importante para a mãe, né? Que mostra que para a filha que ela pode ser algo a mais. E a gente está falando essa questão do mundo. Eu vou colocar machista, porque, querendo ou não, a gente foi criado nesse mundo. Então, quando você falou essa questão da mulher advogada, da mulher chegar na delegacia, por exemplo, eu fico pensando sempre assim, que a mulher sempre tem que provar que ela tá certa. Você tem esse sentimento? Jonathan, é muito pior. Não é só provar que tá certo. Ó, engasguei. Porque esse realmente é um preconceito que a gente sofre muito na pele. E não é de provar que tá certa, é de provar que merece aquele lugar, sabe? O nosso mundo jurídico, agora a gente pode falar que está bem dividido, mas quando nós começamos, mulher era raridade dentro de um fórum, né? E graças a Deus eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo, juízes, promotores, servidores, porteiros. Eu nunca tive problema com ninguém, então a minha entrada era muito natural. A minha permanência nesses lugares sempre foi muito natural. Mas virava e mexia, eu ouvi uma vez de um colega, e isso me marca muito, isso tem 10 anos. Nós dois sentados, aguardando o juiz, e ele perguntou: você está aguardando? Eu falei: tô, vou falar com o juiz. Ah, ele vai te atender? Ah, você vai, porque ele é mulher, você é mulher, com certeza ele vai te atender. Então, assim, para esse homem machista, ele estava me elogiando. Ah, sim. Sabe, Aham. eu me senti tão humilhada naquele momento que eu não consegui responder. E aí, quando você pensa assim, quando é com outra mulher, você fala: você é boba? Por que você não respondeu ele? Mas É. quando eu tive aquele papel, eu me senti tão humilhada que eu não consegui responder.
Eu não ia ser atendida porque eu era mulher, porque eu sou mulher. Eu ia ser atendida porque eu estava na fila de espera e era uma Sim, advogada fazendo o meu trabalho. sim. E das mesmas então você escuta esse tipo de piada a todo momento, ou, nossa, você vai conseguir esse emprego? Ah, vai lá, você é mulher, fulano te atende. Ou quando você consegue um emprego, de falar, ah, não, tá ali porque é mulher e fulano, sabe? Então, você nunca tá ali porque você é competente, porque você estudou, porque você mereceu. Você sempre escuta uma piada de que você está naquele patamar porque o fulano que te ajudou, que te nomeou. Sempre tem alguma coisa, né? Não é por, E, por... e também tem o outro lado, de muitas vezes deixar de conseguir alguma coisa porque é mulher. Ah, não, não é um trabalho que eu gostaria que fosse uma mulher. Por quê? Então, nós, diferente dos homens, nós não somos empregadas ou desempregadas em razão da competência e muitas vezes em razão de ser mulher. Sim, isso aí é E assim, isso só... em muitos casos é muito humilhante. E a humilhação é tamanha que às vezes realmente você fica sem palavras. Tem argumentos, né? É, tem hora que é até melhor calar mesmo, porque tem pessoas que não merecem nem a resposta, né? É, Nem resposta. Então, assim, tem exemplo, né? A gente tem inúmeros casos. com certeza. É, eu ia te perguntar, só voltar um tiquinho aqui, só para eu poder mandar um abraço aqui pro pessoal que está assistindo. Já falei do Dr. Paulo. É, deixa eu ver quem mais que está por aqui. Eu tenho uma dificuldade de entender os nomes. Esses nomes de Mauro Melo tá Instagram, mandando um abraço. Bom, eu vou olhando aqui e depois. são treinamentos, é a Sandra. Ah, A sim. Sandra Ah, ela colocou aqui. Abraço, Sandra. Ah, isso aí. É é isso a mesmo. Sandra. Então, tá aí um exemplo aí para a gente, né, de perseverança também, de vontade de fazer diferença. Eu achei muito bacana e existem movimentos para promover uma transformação, sabe? Eu vi essa entrevista com a Luísa Trajano me marcou muito. Ela falou umas coisas assim que eu fiquei impactado porque ela trouxe ela não vive isso. Ela já está em outro patamar, sabe? Mas ela, do jeito que ela colocou, provavelmente ela viveu, sabe? Então, assim, hoje ela tem feito trabalhos, etc., para poder tentar e olhar para essa. Eu falo que essa pandemia ela trouxe para a gente muito do que você está falando, mas acho que ela escancarou de uma certa forma para a gente algumas Desigualdade. pessoas que eram invisíveis na sociedade. Eu não sei se você tem Sim. essa impressão. Principalmente aquele que não, por exemplo, que não tinha nem condições de ter cadastro. Eu fiquei assustado. O número de pessoas que não tem CPF, o número de pessoas que não tinha identidade, ou seja, Sim, nem a pessoa praticamente ela não existe para o governo, é invisível né? governamentalmente, né? E aí, eu queria te perguntar o seguinte: você que já teve no serviço público, já passou por vários locais, inclusive a Evel está até te convidando aqui para voltar. Olha, Aí, tá vendo? quem sabe? Pois é. Como que você acha, como que você vê o papel do poder público nessa situação? Sem querer ser profeta de nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas você já teve lá dentro, você sabe a dificuldade que é fazer as coisas, né? Eu falo que o poder público ele é burocrático e ele tem que ser burocrático. Isso aí Sim, é da natureza dele, principalmente do Brasil nosso, né? Do jeito que a gente vive. a nossa Mas realidade. a minha pergunta para você é o seguinte: como ultrapassar essas barreiras, sendo que antes, né, você mesmo já falou, já passou por situações, já esteve em
cargos públicos em que você enfrentou as mulheres, outras mulheres nessa situação. Como você acha que o poder público pode, eu não vou falar intervir, apesar do que o doutor Paulo Macieira até falou aqui, uma frase que antigamente usava muito, que era em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje já até mudou muito isso, né? Que a gente tem que meter a colher sim. Como que você acha que, apesar desse pesar, né? Como que você vê isso? Com políticas, novas políticas públicas? Porque quando você... Eu vou te fazer uma pergunta assim, às vezes vai ser difícil para você responder, mas quando a gente cria uma situação para o excluído, tá? Com várias aspas, você não acha que está perpetuando essa exclusão? Como é que você vê isso? Existem várias formas de fazer essa inserção na comunidade, né? E a porta de entrada, falando da situação de quem já está aí, né? A porta de entrada ainda são os serviços públicos. Por quê? Por mais que essas pessoas, esses invisíveis, socialmente falando, estivessem sem documentação, sem nada, em algum momento ele foi sim em alguma porta do município, dos municípios. Então ele sempre foi sim procurar uma cesta básica, ele precisou de uma assistência judiciária, ele precisou de um atendimento médico. Essas pessoas não estão assim tão invisíveis, elas estão de alguma forma acessando o serviço público. E aí é que está o trabalho do serviço público de passar, então, já que antes não se era visto, a fazer o cadastro rotineiramente desses usuários do sistema público. Perfeito. Passar a Né? enxergar essas pessoas, né? Passar a enxergar e dar a elas essa vivência de mundo. Olha, eu estou aqui, eu faço parte da sociedade, e aí, se aquele que não tem o documento, encaminhar, e eu digo isso, me lembrei agora, do trabalho do pessoal acho que agora chama POP, que faz o trabalho com o pessoal de situação de rua, né? Sim. Que é coordenado, salvo engano, pelo Milton Baiano, que é um cara espetacular, faz um trabalho esplêndido também com o pessoal em situação de rua. E antes era junto lá no CREAS, e ele ia a cada um deles, e os que não tinham documento, algum cadastro, ele ia e levava, providenciava esse cadastro. Sabe? Então, assim, era uma sensibilidade dele. Sim. E que agora a gente percebe que é importante e é necessário cada vez mais. Então, o cara acessou a rede, precisa de uma cesta básica, o cara, a mulher, o jeito de falar, vamos pegar, vamos puxar, vamos fazer esse cadastro, vamos orientar para tirar uma documentação que ainda não precisa. Né? Não, e agora, com relação à nova geração, Jonathan, eu penso que é um trabalho de educação. Sabe? Nós precisamos lá de baixo, na educação dos nossos filhos, agora quase que netos, que eu não tenho idade para ser mãe, mas minha filha tem idade para ser mãe, mas não vai ser tão cedo, espero. Mas assim, né? Então, assim, é uma questão que vai lá desde a escola básica, sabe? Como educar um menino a ver uma menina com os mesmos direitos e deveres, porque a gente vê coisas aí dessa juventude que são, às vezes eu tenho a sensação de que são mais machistas do que a nossa geração. Sim. Às vezes eu me assusto com atitudes mais machistas do que a da nossa geração. Então, assim, isso parte lá da educação base, claro, lembrando que a educação primeiro começa em casa e é nosso papel. Com certeza. Né? Dentro... Eu não sei, eu não sou muito a favor de aula de religião. Eu acho que nós devíamos ter aula de moral, de ética, porque a religião está aí dentro, sabe? Religião, para mim, tem um conceito mais amplo de viver. Uhum. Então, assim, essa geração precisa ter uma educação moral e ética muito maior do que a nossa. Eu acho que é aí, nessa política de implementação à educação, em que a gente vai conseguir
uma limpeza de pensamentos com relação a gênero. Eu acho que eu vi essa frase outro dia e eu acho que é uma frase perfeita, sabe? Que as pessoas ficam assim, eu queria que voltasse a ser como era antes, voltasse. Isso, a gente desiste. Acho que esse mundo pós-pandemia, ele não pode É um voltar a ser controle. mais, né? Acho que o que estava acontecendo é que fez a gente estar nesse momento que a gente está hoje. E não está sendo um momento fácil. Eu tenho visto, inclusive, a gente está falando aqui de agressão, violência, que não é só física, né? Que você relatou aí, não Uhum. é só violência física mesmo, não. A psicológica às vezes dói até mais, né? Uma É. violência de humilhação e etc, etc. Não Acho deixar com que a que mulher acredite que ela possa, né? Que ela possa fazer algo. exatamente. É Não, eliminar. e a gente está num momento assim extremamente delicado para resolver essas situações, né? Assim, até para saber como resolver, como abordar. Realmente, o poder público, eu acho que ele tem que ter esse olhar de sensibilidade, né? Para essas pessoas. E alguns detalhes que têm me chamado a atenção também, por exemplo, mães que estão convivendo com filhos em locais extremamente apertados e sem condição de salubridade quase nenhuma, porque não estão tendo condições de sair para trabalhar, não tem as creches, né? Esse é um Imagina. outro problema. Esse é um outro problema, né? Que a gente faz muito essa campanha, e eu mesma faço muito essa campanha, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Quem pode, fica em casa. Nós temos, graças a Deus, uma condição de vida razoável. Por mais que estejamos passando apertos financeiros, entre outros, a gente vai se vira dali, se vira daqui, e dá um jeito. Mas a gente precisa ver lá embaixo, né? Existem pessoas que mal têm onde dormir. E Exatamente. casas, aglomerações dentro do que nem sempre nós chamaríamos de casa, mas é um lar, né? Então, Perfeito. assim, é muito difícil. Eu acho que a gente vive um momento onde a gente precisa ter consciência e respeito às desigualdades. Porque quando eu falo fique em casa, é importante, mas quando o outro fala eu preciso trabalhar, eu estou desesperado, eu não tenho comida, também é muito importante. São duas campanhas muito importantes que nós precisamos respeitar as Não, duas. perfeito. E o que a gente vê hoje, Jonathan, eu fico muito triste com isso. Eu falo que eu já fui muito mais ativa em debates antes disso agora, porque hoje me dá preguiça. Preguiça na atual circunstância de as pessoas não saberem discutir sem agressões, sabe? Sem partir para, sabe? Porque eu sou a favor ou contra esse governo, não quer dizer que eu sou a favor ou contra aquele outro que perdeu, sabe? Eu preciso saber discutir da forma coerente, sem descer meu nível, sem brigar com ninguém. Mas as pessoas hoje estão brigando cegamente por coisas assim, às vezes absurdas, mas que eu não tenho direito de falar de qualquer jeito com ela. Então, É um assim, o mundo que muito diferente, né? ser resgatado, porque essa política de embate, essa política de simples debate sem fundamento, acho que a gente passou disso, a gente não precisa mais disso. É. Sabe, eu sou muito mais a favor daquela política limpa, diplomática. Quando eu falo diplomática, é no teor de saber lidar com a causa sem partidarismo, sem. Sim. Eu falo que tudo que é muito, tudo que é ismo, é ruim. Né? Para tudo a gente tem que ter um meio termo. Não, perfeito. Inclusive, assim, você falando, eu lembrei de um monte de coisa aqui. Inclusive daquela velha frase que eu estudei e já ouvi várias vezes, que é a questão perfeita que você colocou, da gente não. Eu não sou obrigado a concordar com a sua opinião, mas eu tenho que defender até a morte o seu direito de tê-la,
né? Entendê-la. Não Exatamente. é? E, Exatamente isso. isso eu acho que, infelizmente, tem muitas pessoas. E isso que você falou de não ser tão ativa politicamente mais, talvez é porque esse desgaste do debate acontece. E aí a gente, é, acho que, A eu gente não sei, recua. A gente porque recua para eu se acho que, proteger de é, agressões. e sabe o que, que eu tenho a sensação também, Gisele? Que quando a gente começa a discutir com uma pessoa e a pessoa parte para esse embate dessa forma, porque o debate ele é normal, né? Ele Faz deve existir, né? sim. Mas a partir do momento que parte para um embate, eu acho que é isso que você falou. Eu tenho a sensação que não vai chegar em lugar nenhum, então eu prefiro me afastar também. Talvez seja isso. Exatamente. A ignorância, você vê que o nível de ignorâncias são tantas que, assim, não vai ter nenhum dado, argumento que você vá demonstrar para essa pessoa que ela vai aceitar, porque ela não está ouvindo. Ela só Isso, quer falar. exatamente. Não É, é mais debate, é discussão. E é, eu acho que isso. com discussão a gente não vai melhorar política nenhuma. É. Porque política, para mim, ela tem sentido de união e não de deserção. Esse é um E o que grande está problema, né? Eu vejo isso como um grande problema. Quem sou eu para poder dar a minha opinião nesse sentido? Porque existem vários filósofos e sabedores da política aí que eu me rendo a eles. Mas você pega, por exemplo, antagonistas de posição hoje que, na verdade, não tem, eu pelo menos não tenho visto, nenhuma proposta construtiva, sabe? Exato. É a crítica pela crítica. Exato. Esse é o grande problema. Quando eu faço uma crítica, quando ela é construtiva, eu faço eu ser, né? Eu devo fazer com a proposta de ajudar em algum momento, em alguma situação. E não a crítica por crítica. Então, o que que eu vejo nesse momento, Jonathan? Quem são nossos políticos? Sim, Somos nós, eles saíram daqui do povo. E sim, quando essa discussão começa a ficar num nível tão baixo, as pessoas, como é que eu vou falar? As pessoas que têm alguma boa intenção, elas começam a recuar e não querer colocar o nome à prova, é, sabe? E é, aí, com isso, o que acontece? A gente vai gerando gerações de políticos, daqueles que querem só bater de frente, ao invés de apresentar algum trabalho efetivo, sim. Acaba sabe? indo para uma manutenção do sistema que não tem uma ruptura nunca, né? Exatamente, porque as pessoas estão, ou tem essas que estão criticando por criticar e debatendo por debater, e as que estão com algum argumento, com alguma coerência, ou que poderiam estar aí colocando o nome à prova e melhorando nosso ambiente político, se recuam, Acaba né? E eu falo, se dão por vencido, né? Acaba se dando por porque vencido. e eu falo, Jonathan, eu falo muito com minhas filhas lá em casa, política é lei, sabe? Desde novas. Política, assim, se elas falarem alguma coisa assim, que não tem conhecimento de política, nossa, eu falo em casa, vocês estão ficando doidas, a discussão é ampla. Uhum. Então, a minha filha, quando foi votar aos 16 anos, e ela fez questão de votar, os colegas acharam aquilo um absurdo. Nossa, para quê? Não é obrigatório o que você vai fazer. E ela foi num orgulho, eu vou exercer minha cidadania. Nós Nossa, que filmamos, sabe? bacana. Foi uma emoção, porque para mim ali é regra. Só que o que está acontecendo? Eu não gosto de política. É o que a comunidade em si fala. Olha, política é vida. Você gostando ou não, é a política que rege a sua vida. Ah, mas eu não dependo Exatamente. de política. Depende. Cada vez que você procura um atendimento médico, cada vez que você vai tirar uma Perfeito. carteira de identidade, A sabe? gente faz Cada vez que você política o coloca, tempo todo, né? cada vez que você pega o seu carro e vai viajar com a sua família, tudo é política. Então é preciso conscientizar essa juventude de que
política não é ruim, a politicagem é que é. A política é Perfeito. salutar e necessária para uma comunidade, uma sociedade desenvolvida. Excelente. É isso mesmo. A politicagem, essa palavra aí, ela dói, tá? Nossa Senhora. Ô, Gisele, vou fazer uma leitura aqui. Alguns traduziram os nomes aqui. Zé Antônio, aí, mandando um abração para você, fazendo uma campanha aqui também para você. Olha, Antônio é um irmão de coração. Lídice Senzo, você sabe quem é? Eu não... Doutora Liliane. Lili de Senzo. Ah, isso aí. Parabéns pela É, iniciativa. Cumprimento a doutora Gisele. Excelente participação. Regiane Oliveira, um abraço, Regiane. Está sempre por aí. Regi, também, minha querida. A Gisele, a Regiane está sempre acompanhando a gente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem uns aqui que eu vou deixar para você ver depois, tá? Ah, meu Deus. Mas é tranquilo. Bom, você tava com medo, tá vendo? Nem doeu, né? Né? Como é que passa rápido, tá vendo? Eu Pá. preciso de tocar só em alguns assuntos aqui rapidinho com você, porque a gente já está chegando no final, senão a gente não conclui. Eu queria, assim, a gente tocou em muito assunto. É óbvio que a gente poderia ter selecionado uma coisa só e ter ficado conversando só sobre essa coisa, porque dá para aprofundar demais os temas, né? Ainda mais que é fácil de conversar com você, é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem argumentos, então ajuda, facilita na hora de conversar. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. O que o homem... Olha a pergunta que eu vou te fazer. Hein? O que o homem, o que o político, o homem, você acha que ele poderia fazer para mudar esse cenário da participação política da mulher? O homem Difícil. político ou o homem povo? O homem que está envolvido na política hoje. Nós temos O político. prefeito, vereadores. O político. Eu volto lá naquela questão de ajudar a propor as políticas públicas envolvendo, de fato, as mulheres. Porque, como eu te disse, é impossível o homem saber o que é bom para uma mulher se ele não é mulher. Isso. Me fez lembrar agora, então, assim, envolver mais as mulheres, né? Até porque nós somos 51% da população, então é uma boa discussão. Vamos dividir os cargos, vamos, né? Mas eu defendo isso muito com base em competência, Jonathan. Eu Sim. não gostaria nunca de ter um emprego, uma função, pelo simples fato percentual. Eu quero É, sim, eu pela queria minha até... competência. É até interessante você falar isso do percentual, porque eu também penso isso. Eu vi uma pessoa comentando um dia sobre a questão dos 30% que está sendo reservado para acho que as mulheres serem para disputa, né? Só que na verdade não é 30% para a mulher. Não, é 30% para o menor, né? Isso, Então, mas se olha como que a cabeça for, da gente já funciona, né? Isso eu ouvi de já uma pensa mulher, vê se na pode. é automático. Pois é. Então, assim, se tiverem aí 15 mulheres votadas, mais votadas, vão ter que sair pelo menos 5 para deixar os homens lá. Não Mas é isso ainda é um interessante? sonho. Quem sabe um dia nós passaremos a pensar nessa forma. Mas por enquanto a gente ainda pensa que os 30% é reservado para a mulher. Mas Não assim, é me fez interessante? lembrar uma outra questão, até numa reunião que houve na Câmara, de uma associação, um grupo de mulheres, não sei se você estava, exigindo da Renova, dos governantes, uma colocação, né, que elas estavam antes da pandemia, estavam desempregadas, muitas não tinham maridos ou não tinha ajuda para subsistência. Sim. E uma das reivindicações delas que eu achei muito interessante, é uma coisa que eu percebo no serviço público,
é justamente na questão da educação e profissionalização da mulher. Sabe, a gente vê nos serviços públicos artesanato, cozinha, cabeleireiro. Por que que não tem um curso de secretariado, sabe? Um curso técnico de contábil, É, administração? Não tem. A mulher não está lá para ser só cozinheira, faxineira. sim. Tem muitas que gostam, não estou falando do mesmo jeito que tem homens que gostam. É É. preciso justamente Não, entender entendi. isso Sem desmerecer a de função, forma mas nenhuma. quando se fala em inclusão, se pensa Educação. nessas. E quando você Sim. fala que vai empregar um homem, você já pensa em serviços mais práticos. Você não pensa em colocar o homem para cozinhar, para varrer, para limpar. Você entendeu? É Então, assim, eu acho interessante que isso. essa é uma das coisas que os políticos podem ver, que a mulher, muitas, estão. Nossa, hoje nas cadeiras de universidade nós somos maiores em número, né? Nós ocupamos o maior número. Mas quando você vem para o mercado de trabalho, você vê como que isso é minado. É Então, verdade. assim, existem aquelas que ainda precisam sair, se libertar, né? E ter, sim, uma educação diferente É igual e você uma falou, né? colocação. Tudo começa do começo, né? Começa de casa, começa da base, né? E vamos esperar para ver se a gente consegue construir um mundo melhor aí, né? Gisele, passando aqui de novo aqui para alguns comentários, porque nosso tempo está acabando. Deixa eu ver quem está aqui. O Zé Antônio está lamentando porque está acabando já. Ah, estão elogiando sua beleza. É, tem um aqui, o Luciano Coutinho, você sabe quem é? Ah, eu faço uma vaga ideia. Doutora Gisele, caráter e disciplina é o seu lema. Um abraço, Luciano. Mas esse aí não vale, não, né? Esse não vale. O Madeira passando para dar um abraço também. Obrigado, Madeira, Madeira. pelo comentário. É, Então, falando de questão do esporte, já que você tocou no nome do sim, Madeira, quem me acompanha, claro, eu não sou nenhuma blogueira nem nada, mas a gente tem muitos amigos, graças a Deus, e tá vendo que a gente está tentando assim se exercitar, né, dentro de casa, fazer as atividades dentro de casa, e o Madeira tem sido assim um grande incentivador disso. E parceiro nosso também. é uma coisa que me preocupa muito, Jonathan, é justamente a gente está vendo Mariana tá cheio. Muita gente não está entendendo que nós estamos em isolamento social e não férias, né? Verdade. E isso me preocupa muito, até com relação ao esporte, porque é o que eu te falei, a gente não pode criticar, mas eu defendo o isolamento social, sabe? É dentro de casa, gente, é sair para o que é É. essencial. E o Gisele, esporte é eu, necessário, mas não é essencial nesse momento. E a gente vê, é, eu acho, de grande importância o exemplo, sabe? Então, se eu ver um político, seja lá do mais alto escalão, ou cá embaixo, defender uma é, coisa mais saudável para uma turma, para andar de bicicleta, para caminhar, para sei lá o quê, isso causa uma incerteza, vamos colocar assim, na cabeça do povo e corrobora muito com o que a gente está vendo hoje na rua. E é muito perigoso, né? Então, assim, eu respeito quem decide por essa brecha, mas eu ainda defendo que nós estamos em isolamento, porque se não tiver isolamento, eu quero voltar para trabalhar. Eu exatamente. faço esse caminho. Inclusive, hoje, foi interessante você tocar nesse assunto, porque hoje eu fiz uma reunião com o pessoal mais cedo, a equipe que trabalha comigo, a gente também só fazendo esse home office e fazendo chamada de vídeo, etc. E um dos temas que eu conversei, que eu vi uma faixa, não sei se você viu, teve a oportunidade de ver, um comércio em Belo Horizonte colocou uma faixa, com as portas fechadas, colocou uma faixa. Aqui o prefeito Calil é,
desempregou 12 pais de família, tá? Com essa faixa. Assim, eu não tem como estar no lugar dessas pessoas, mas eu imagino a dificuldade que não deve ser para um prefeito ver isso, sabe? E eu ainda falei o seguinte, falei assim, olha, eu posso, a pessoa escreveu aquilo, que é a forma que ela está lendo. Eu poderia ler o seguinte, o prefeito Calil, sem querer fazer nenhuma política, nem nada, nem voto em Belo Horizonte, voto em Mariana, mas eu poderia fazer a seguinte leitura. O prefeito Calil salvou a vida de 12 pais de família. Então, acho que assim, a gente está num momento muito difícil, né? Realmente, talvez, esperar para ver o que vai acontecer. Gisele, queria deixar Se a gente assim. deixar, a gente vende. Eu queria deixar esses minutinhos finais agora para você deixar o seu recado final. Queria que você não deixasse de falar sobre a questão da presença da mulher na política nessa sua mensagem final, porque eu acho que é um recado importante. Eu acho que tudo que nós falamos aqui, se alguma coisa mudar, tá ótimo, sabe? Eu acho que, igual eu falei, é uma geração nova que está chegando e a gente precisa de novos ares, renovar esse sangue e de repente, né? Alguém pode ter escutado um pouquinho o que a gente está falando. Então, assim, eu queria te agradecer demais, agradecer todo mundo que passou por aqui, todo mundo que deu tempo da gente ler as perguntas. Aqueles que não deu tempo, eu vou encaminhar para a Gisele, ela vai ter acesso à live também, ela pode vir lá e tem a liberdade de responder. Te agradecer pelo carinho, te agradecer por ter aceitado, por não ter ficado com medo. Espero que você tenha gostado. Temos muito o que falar, podemos fazer outra. Todo mundo que está vindo aqui está assim, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Quer dizer que está gostando. Todo mundo empolgando. Então, eu fico Pois é. feliz e deixo assim, esses minutinhos finais aí para você poder mandar sua mensagem final e te agradecer de novo. Você, sua família, o seu marido, Luciano, que é um querido também, né? E deixa aí o seu recado final para a gente. Jonathan, eu agradeço muito pelo convite. Conversar com você é muito fácil. A gente teve alguns breves momentos de cafezinho, né, de intervalo de trabalho, onde a gente Verdade. pôde trocar algumas ideias e para mim ficou claro que conversar com você não seria nenhum problema. O tema Obrigado. proposto é um tema muito atual, que a gente vive muito e que eu tive a oportunidade de viver em alguns dos aparelhos públicos, inclusive. Então, assim, eu agradeço pela presença de todos, por todos que fizeram as perguntas, comentários, pelos amigos que aqui estiveram. E deixo, assim, a mensagem que eu deixo é para que a mulher realmente entenda que passou da hora de ter voz. Então, se passou, a hora é agora. Mas que tenhamos essa voz com muita consciência, prudência e carinho com ela, porque eu falo que a mulher ela vive em um teste probatório. Ela tem que o tempo todo provar que ela é boa, que ela é competente, que ela merece estar ali. Verdade. Então, assim, e eu tenho certeza que nós somos capazes de tirar de letra esse estágio probatório. E a tendência do mundo é feminina, não tem jeito. Nós estamos aí, nós não vamos recuar. A Então, gente se assim, rende. vão ter que me engolir? Não, não é assim. Mas o que a gente precisa é realmente dessa